Abra sua Bíblia aí no capítulo 11 de João. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 11, o verso 25 e o verso 26. O verso 25 e o verso 26. Todos têm aí, irmãos? Amém? Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos mais uma vez por estarmos aqui, Deus. Nessa oportunidade de te louvar, de te adorar, cantar a tua obra, saber quem tu és de verdade, através da exposição da tua palavra. Te agradecemos pela EBD, onde aprendemos sobre a autoridade da tua palavra e hoje, mais uma vez, vamos ver essa autoridade na prática. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, que a nossa vinda aqui não seja em vão, que saibamos aproveitar as oportunidades, principalmente aquelas da qual estamos diante da tua palavra. Ó Deus, não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos. Abençoa cada um desses irmãos, Senhor. Tu conheces o coração de cada um de nós, tu sabes os nossos contextos, tu sabes das nossas alegrias, das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos, apreensões, dos nossos sonhos e desejos. Ó Deus, não nos deixa por hipótese alguma acreditar que podemos viver qualquer uma dessas coisas sem a direção, sem a luz da tua palavra, sem tu sendo o pão para nossa subsistência, sem tu sendo a luz, sem tu sendo a porta, sem tu sendo o nosso pastor, o bom pastor. Quebranta os nossos corações, Senhor, renova nossas forças espirituais, nos dá ânimo, vigor, não por aquilo que vemos aqui, por mais maravilhoso que seja a experiência, mas por aquilo que o Senhor já disse que nós temos em Ti, que é a salvação, e um dia, finalmente, libertos da presença do pecado, habitando contigo, Senhor, onde não mais haverá dor, onde não mais haverá pecado, que os nossos corações possam desejar isso, Deus. Ser conosco agora, mais uma vez, abençoa-nos, Senhor, com entendimento, com a compreensão, com aprofundamento, para quem nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala aos nossos corações, como sempre te peço, da criança ao idoso, do menos instruído ao mais instruído, que todos, sem exceção, sejam tocados pela tua palavra. Uns para o arrependimento, outros para a perseverança, alguns mais para o fortalecimento. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço e te rogo, hoje e sempre. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aqui, meus irmãos? Nós vamos ver a autoridade do Senhor, a esperança que Ele nos dá e a vitória que é certa. 3 palavrinhas: autoridade, esperança e vitória. Nele, em Cristo. Você percebeu pela leitura do nosso texto que Jesus vai falar aqui indiretamente de morte. Indiretamente de morte. Meus irmãos, a morte sempre foi uma das maiores angústias da humanidade. Se levantaram grandes filósofos para tentar explicar a morte. Religiões surgiram
querendo explicar também a natureza da morte, buscando explicações para a morte, várias religiões, e até mesmo explicações para postergar ou para amenizar a morte. Mas fato é, meus irmãos, que a morte é um grande mistério. É um grande mistério. Nós, por natureza, Deus diz lá no Antigo Testamento que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E por isso, e por essa verdade, nós comumente não queremos pensar em morte. Não queremos falar em morte. Mas ela está diante de nós todos os dias, não é não? Mas se perguntasse a você, quantas vezes, tirando aqueles que estão passando por um momento de angústia, de forte opressão ou de depressão, tirando esses, se você não se adequa a esse grupo, você pensou em morte nesses dias? Você tentou entender a morte nesses dias? Uma parte das vezes nós não pensamos nisso, mas ela existe. Ela existe. Meus irmãos, a visão da morte na história da humanidade, eu vou fazer aqui uma linha do tempo para os irmãos entenderem como isso sempre foi um problema. Sempre foi um problema. Nas culturas primitivas, muitas sociedades antigas, elas criavam rituais litúrgicos nos funerais, sepultando objetos, sempre dando a entender querendo algum significado para a morte. Quando a gente olha lá para um povo mais antigo da face da terra, que são os egípcios, os irmãos já devem ter visto como são as sepulturas dos egípcios. Eles acreditavam, de alguma maneira, que existia vida depois da morte. Mas eles não acreditavam da maneira correta. Mas tentando explicar a morte para aplacar essa angústia. Como eu disse, todo o tempo da história da humanidade, a morte sempre foi um grande terror. Então, para eles, os egípcios, o destino da alma dependia do julgamento de um deus, o deus dele, no caso, Osíris. E eles entendiam que para ter uma garantia de uma vida depois da morte, eles precisavam guardar os objetos, já uma herança dos primórdios, e também mumificar o corpo, deixar o corpo pronto. Isso é muito parecido com algumas ações de alguns bilionários do nosso tempo. As motivações são diferentes, mas a ideia é a mesma, de acreditar numa ressurreição, não das mãos de um Deus verdadeiro. No caso desses mais atuais, de acreditar numa ressurreição dada a evolução da ciência. A ciência vai crescer de uma tal maneira que vai chegar ao ponto de todo mundo não mais morrer. Há quem acredite nisso. O pessoal especula, né? Que existe, guardado aí, em um supercongelador, o corpo daquela figura, né? Mundialmente conhecida, o Walt Disney, esperando, né? Ele deixou tudo por escrito, dizem, né? Tudo por escrito para a família. E quando chegasse o tempo da ciência estar nesse ponto, podia descongelar ele e trazer ele à vida. E aí, nesse contexto de primeiro século, não é muito diferente do começo da humanidade. Mas aqui eu quero trazer a percepção dos irmãos, que é o contexto do texto do que nós estamos lendo, primeiro século. Quem é que está ali? Judeus piedosos, judeus não piedosos, e aí entre os escribas, os fariseus, os saduceus e os gentios. Como é que eles viam a morte? Isso, meus irmãos, para a gente entender o impacto quando Jesus diz, eu sou a ressurreição da vida. Isso parece ser uma frase tão maravilhosa, mas ela tem um impacto, meus irmãos. Então, até aqui, os irmãos devem ter a compreensão de que Jesus está trazendo uma solução definitiva para a questão da morte. Mas qual era a cabeça desses que ali estão? Então, vou dar um exemplo aqui.
judeus piedosos do Antigo Testamento, como é que eles viam essa questão da morte? Então eu trago um texto aqui de Jó. Jó 19, 25, 26. Jó está passando uma dificuldade tremenda. A iminência de morte está sobre ele. Morre os filhos, morre o seu gado, né? Morre o seu patrimônio, morre a sua saúde, né? Está numa situação muito difícil, a morte está ali. Mas olha a percepção dele. Preste bem atenção. Jó está dizendo isso aqui com menos luz do que nós. Jó está falando de algo que Jesus, só depois de 2000 anos, foi trazer uma palavra de segurança, de autoridade. Olha o que é que Jó diz. Jó 19, 25, 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Aqui Jó está expressando a esperança de que verá Deus após a morte, apontando para uma ressurreição futura. Jó não ia para a igreja. Jó não ouvia sermões como vocês costumam ouvir. Mas Jó tinha essa percepção. Jó como um judeu piedoso, e muitos dos judeus que estavam aqui pensavam como Jó. Mas outros não. E aqui eu trago os saduceus. Saduceus eram judeus, diferente dos fariseus. Os fariseus acreditavam, assim como Jó acreditava. Mas os saduceus não. E a Bíblia diz isso, ó, Atos 23, 8. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Em Marcos 12, de 18 a 27, Jesus respondendo a eles, os saduceus, diz o seguinte: quando a ressurreição dos mortos, não a lestes no livro de Moisés, no trecho da sarça? E o que é que está escrito lá, nesse episódio da sarça? Deus, ali naquela teofania, fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Estais em grande erro. Jesus estava dizendo para os saduceus o seguinte: lá Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Dando a entender que eles estão vivos, ressuscitados em algum lugar. Eles estão vivos. A vida. Por fim, meus irmãos, os gregos tinham várias visões sobre os mortos. Atos 17, 32, que é um público que também está aqui, diz o seguinte: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, os gregos, os gentios, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, os gregos rejeitavam a ideia de ressurreição, pois na cultura deles não via isso como possível ou desejável. E Paulo, escrevendo na 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E lá, nesse capítulo 15, Paulo vai exaltar a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, meus irmãos, o impacto dessa palavra. No sermão passado, quando Jesus disse quem ele era, quiseram matá-lo. Aqui, a maior parte dos comentaristas acredita que João colocou propositalmente essa frase, eu sou a ressurreição e a vida, nas vésperas, como um dos maiores milagres do Senhor. Se você lembrar, quando a gente começou a falar sobre os eu sou de Jesus, né, sempre tinha algo acontecendo. Horas um milagre, multiplicação de pães, eu sou o pão da vida. Horas o Senhor perdoando o pecado, vai, não peques mais, eu sou a luz do mundo. Aí em outro momento, Jesus cura um cego de nascença e diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Agora, quando chega aqui no nosso texto,
ele está amarrado àquela história que a maioria de vocês conhece, a ressurreição de Lázaro. Depois daqui, Jesus vai caminhar para a morte. Olha que interessante. Jesus ressuscita, traz um indivíduo da morte para a vida, e dentro de alguns dias ele vai morrer. Então, muito simples, o que é que Jesus está dizendo? O que eu estou fazendo agora, que vocês estão vendo com esse homem, vai acontecer comigo daqui a 3 dias. O que o Senhor está querendo dizer? Em 3 palavras. Que ele tem autoridade sobre a morte, que ele tem esperança para todo aquele que crê nele, e que é uma vitória certa. Os antigos estavam errados, os egípcios estavam errados, os saduceus estavam errados, muitos gregos e gentios estavam errados. Há solução para a morte, e não é a ciência. Por isso, meus irmãos, o impacto, e deveria também ter o mesmo impacto hoje, no mundo que nós vivemos. As pessoas ouvirem, a morte, ela é existente, ela existe. Não adianta deixar de falar dela, ela existe, porque a Bíblia deixou bem claro que ela existe por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas nesse texto aqui, o Senhor começa dizendo essa frase bombástica. Então ele confronta, meus irmãos, com essa frase aqui, diretamente todas as concepções, e traz uma mensagem revolucionária. Quem é que está falando isso aqui, meus irmãos? Quem é que está falando isso aqui? Jesus, 1º século, vá para lá. Quem é esse Jesus? Filho de Maria. O pai dele é carpinteiro. Tem meia dúzia de discípulos seguindo ele. É visto como um bandido. Vai ser morto como um bandido. Quando alguém conseguia dizer alguma coisa boa dele, era quando comparava ele com algum profeta. O que é que o povo diz que eu sou? Profeta. Jesus dizendo, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição. Cada palavra que o Senhor dava era mais confrontadora. Eu sou o pão, não existe vida, nutrição, sustento sem mim. Eu sou a luz, não há direção, não há guia fora de mim. Qualquer um fora de mim vai levar para um lugar ruim. Eu sou a porta, não tem outro local, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Aí agora ele diz, eu sou a ressurreição. Ele toca naquilo, repito, que ninguém gosta de pensar, que ninguém quer passar. Que ninguém quer passar é até compreensível. Agora, não pensar é idiotice. Principalmente nós cristãos. Principalmente nós cristãos. Porque é que tantos cristãos se apavoram. Entram em pânico quando recebem a notícia de que está com uma enfermidade que pode o levar à morte, ou acontece um acidente, ou de fato uma tragédia, e ele tem desespero. É porque ele não tem lembrança, não tem aprofundamento dessas verdades. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente deva desejar. Eu não quero que ninguém morra. É o segundo ponto, né, que eu falei. Não é errado você não querer morrer, porque Paulo não queria morrer. Aí, em um determinado momento, dentro de um contexto, ele diz, para mim, morrer é lucro. Porque ele olhava e via que não tinha coisa melhor do que estar com Deus. Mas Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz, olha, vai se dar sim a volta de Jesus. Não, nós não vamos na frente de vocês, ou seja, os mortos primeiro vão ser ressuscitados. E nós que estivermos vivos, seremos levados. Então Paulo não pensava em morrer, ele queria ver o dia glorioso. E é o meu desejo para todos nós. Mas isso não nos impede, meus irmãos, de olhar para esse texto e lembrar. A morte existe, muitos têm medo dela. Eu fiz um panorama pequeno aqui, histórico. Sempre é um grande terror para a humanidade. As pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam de passar em frente ao cemitério. Tem pessoas que não vão para cemitério. As pessoas fazem até piada, não é? De que foram para um velório de uma denominação
pentecostal, nada contra os pentecostais. E lá na hora, antes de enterrar o defunto, levantou-se um profeta e disse que Deus estava dizendo que o primeiro que saísse daquele recinto seria o próximo a morrer. Meus irmãos, pense na agonia. Pense na agonia e ninguém saía. Ninguém saía, ninguém se atrevia. Era todo mundo ligando. Agora eu vou dar minha ênfase. Era todo mundo ligando, dizendo, traga almoço, traga janta, traga minha roupa, traga um balde com... Eu não saio daqui nem amarrado. Um infeliz desse não pode ser crente. Entendeu? É uma brincadeira, mas é verdade. Muitos cristãos têm pânico da morte. Mas o texto de hoje vai dizer para a gente, meus irmãos, Jesus venceu a morte, Ele é a maior autoridade, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória. Repito, não é para você sair daqui, agora eu posso morrer, pode morrer meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não, não é isso não, tá? Mas se caso acontecer, porque pode acontecer, nós estamos no mundo mal. Não se desespere, porque Jesus é a maior autoridade. Então, olha aí. Vamos falar um pouco mais disso aqui? Então, Jesus, o contexto aqui imediato. Jesus está com os discípulos dele, quando chega um aviso de que uma pessoa que ele gosta muito, no caso Lázaro, está enfermo. E Jesus diz, beleza, mas vamos lá. Só que Jesus demora. A ideia de que essa pessoa, para chegar, para avisar Jesus que Lázaro estava doente, demorou um dia. Então, quando ele chega e avisa Jesus, Lázaro morre. E Jesus só vai depois de 3 dias. Então, chega no 4º dia lá. Depois de receber. 3 mais 1, 4. No 4º dia. Então, veja, olhe como é que Jesus se coloca, a situação que Jesus vai falar o que ele é. Jesus já tinha ressuscitado morto? Já. Mas não desse jeito. Depois de 4 dias, irmãos. Depois de 4 dias. Já devia estar podre. Né? Já devia estar todo desfigurado. Né? Começar todo aquele processo de putrefação. Mas tudo que Jesus fez foi calculado. Jesus queria, lembrei, viu? Jesus queria, impacto. Jesus queria causar um impacto. Entendeu? Jesus nunca teve medo de dizer a verdade. Porque ele é a verdade, a gente vai ver mais adiante. Porque aqui, no caso, ele tem a maior autoridade. Mesmo que naquela hora não fosse visto a percepção de autoridade no primeiro século, era para aquela pessoa que tinha renome, de família, tinha status, posição, era rico. Quem está falando é um filho de um carpinteiro. Está falando do quê? Que ele é a ressurreição e a vida. E na continuação do texto, ele vai ressuscitar a Lázaro. Por isso ele diz isso. Agora, quando Jesus de fato diz eu sou a ressurreição e a vida, meus irmãos, ele está enfatizando aí 2 realidades distintas, mas profundamente conectadas. 2 verdades. Quando ele diz isso aí, eu tenho plena convicção e certeza que é isso que ele quer causar. É essa verdade que ele quer impactar. Qual? Jesus está afirmando seu poder sobre a morte. Isso significa, meus irmãos, que ele tem autoridade para trazer os mortos de volta à vida, como demonstrado na ressurreição de Lázaro, e mais tarde em sua própria ressurreição. Então aqui ele aponta para a esperança futura da ressurreição dos crentes. Quando Jesus diz essa verdade, a primeira implicação é essa. Eu tenho todo o poder. Não tem nenhum arranjo para a morte. Eu sou a solução para a morte. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem nisso aqui. Uma pessoa está dizendo isso diante de uma multidão onde
nessa multidão estão os fariseus, os escribas, os saduceus. Uns acreditam, outros não acreditam. Outros acreditam que ali quem está diante dele é um falsário. E Jesus sabia que existia muitos daqueles que estavam ali no meio dele, procurando uma oportunidade para declará-lo como um falso profeta. E Jesus não teve medo de dizer que quando ele fala que ele é ressurreição, ele está dizendo: eu sou o único que tem o poder para fazer tal coisa. E quando ele diz eu sou a vida, ele não apenas ressuscita o morto, mas também é a própria fonte de vida para aquele que ele ressuscitou. É isso aqui, irmãos, que Jesus está querendo dizer. Olha, eu ressuscito e estou nesse que eu ressuscitei. A minha vida está naquele. Jesus está dizendo que ressuscita, e essa pessoa que recebe esse poder de ressurreição, ela é eternamente viva, não morre. Entendeu, irmão? São duas implicações quando ele diz isso: eu sou a ressurreição. Eu tenho poder. Eu não tenho só poder para trazer a vida. Eu também sou a vida para sustentar a vida. Isso parece muito também, meus irmãos, com o ato de salvação do Senhor. A salvação pertence ao Senhor e a perseverança daqueles que ele salvou vem do seu poder, por mais que o homem tenha responsabilidade. Mas é Deus que sustenta do começo ao fim. E aqui Jesus está dizendo: vocês têm medo da morte, vocês criam, pensamentos, vocês criam imagens. Alguns usam isso para usurpar das pessoas, causando medo. Outros trazendo falsa esperança. Eu estou dizendo e afirmando com toda a autoridade que me foi dada: eu sou o único que tem o poder para ressuscitar e para manter vivo eternamente. Jesus está falando, apontando para o futuro, mas ao mesmo tempo para o presente, meus irmãos. E Jesus já tinha dito isso em vários outros textos, que ele é a ressurreição e que ele é a vida. Por exemplo, em próprio João 5, 28 e 29, Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. O poder de salvar e de manter a vida, para a perdição ou para a salvação. 1 Coríntios, de novo, 15, 20 e 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois assim como Adão, todos morrem, do mesmo modo em Cristo, todos serão vivificados. Eu sou a vida. É o próximo sermão. Ele vai dizer isso. Mas João 1,4 já dizia: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a fonte da vida da criação. Em 1 João, o João que escreveu esse evangelho também escreveu cartas, epístolas. E ele vai dizer, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que parece muito também com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Aí mais adiante, no mesmo capítulo, vai dizer: aqueles que não creem, permanecem sobre a ira de Deus. Aí você percebeu que o nosso texto vai terminar, o verso 26, tu crê nisto? É uma pergunta que Jesus está fazendo a uma das irmãs, Marta e Maria. Tu crê nisso? Nisso o quê? Que eu tenho todo o poder sobre a morte, que eu venci a morte. Tu crê nisso? Aí ela vai dizer: eu creio, mas ela crê assim, ela crê que Jesus tem esse poder só para exercê-lo no final de tudo. Tanto que ela vai falar isso. Ah, Senhor, eu sei, o Senhor está falando da ressurreição final. Não, Nanina, não. Jesus começa a trazer algo que todo mundo, quando vai compreender o poder do Senhor de vencer a morte, olhando sempre para o futuro, ele vai dizer: não, aqui também. Por isso o segundo ponto é a esperança, já que a gente chega nele.
Então Jesus está dizendo aqui, com todas as letras, eu tenho autoridade para dizer o que eu estou dizendo. Eu fico imaginando, meus irmãos, os olhares dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, dos perseguidores do Senhor, ouvindo não só agora que ele é o bom pastor, que ele é a porta, que ele é a luz, que ele é o pão, mas que ele é aquele que tem poder para ressuscitar e manter a vida. Que provocação essa do Senhor. Então aqui vai uma aplicação, meus irmãos, para nós. Muitas vezes vivemos como se a morte fosse o fim definitivo. Como se acabasse sonho, acabasse toda a perspectiva de vida. Quando na verdade, não, meus irmãos, não. Mas Cristo nos ensina que Ele tem autoridade sobre ela, a morte. Isso nos dá, ou nos deveria dar, né, confiança para viver sem medo. O medo aqui é sem pavor, sem pânico. E proclamar essa verdade. Esses dias aí, eu ouvi algo interessante, que fazia tempo que eu não ouvia. Eu não sei qual foi a cidade, se foi São Paulo, não sei. A mãe congregava em uma igreja, e nessa igreja, junto com a filha de 13 anos, aconteceu a maior desgraça da vida dela, que é a morte, né, irmãos? O pastor da igreja abusou e matou a filha dela. Aí se descobriu, viram câmeras, ele colocando ela dentro do carro e tal. Foi pego o pastor. E aí você sabe, quando pega um pastor fazendo, que na minha concepção não é pastor, mas fica como se fosse, né? Todo mundo começa a criticar o protestantismo, o cristianismo, a religião evangélica, que é assim que é conhecida, né, pela maioria. E aí o repórter foi entrevistar a mulher. E o repórter já foi fazendo uma pergunta tendenciosa, né, querendo colocar mais culpa ainda no cristianismo, querendo dizer que qual o sentido, né, de ir para a igreja, tá, aquela coisa toda. Quando a mulher abrir a boca, a resposta dela disse: olha, eu preciso dizer uma coisa. Olha, a mulher perdeu uma filha de 13 anos, meus irmãos. Eu nunca perdi ninguém, graças a Deus, assim, muito próximo de mim. Mas deve ser uma dor horrível. Mas as palavras dela foram assim: olha, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que não se deve generalizar. Não se deve generalizar. Certo? A segunda é que existe pastores honestos, fiéis a Deus. Ela deixou isso bem claro. Na hora eu olhei, eu digo, a morte está ali. Que paz é essa que essa mulher está falando? Pode ser coisa nenhuma, mas pode ser mesmo uma mulher indo para uma igreja que não tem uma teologia toda certa, mas que até onde eu sei, a grande maioria considera os pentecostais como irmãos em Cristo, certo? Essa mulher mostrou a maturidade, e isso foi reconhecido não só por aquele repórter que estava entrevistando, mas com todos que estavam, né, na TV ali, ao vivo, né, fazendo a transmissão, e ali todo mundo ficou comovido com a fala da mulher. Disse assim, que mulher madura, que mulher segura. A gente via no rosto dela a dor, a gente via a voz dela trêmula, mas, meus irmãos, eu via conforto e consolo em meio ao caos. É nessas horas, meus irmãos, que um texto desse, uma verdade de um texto desse, tem que estar na mente, nas nossas entranhas. Senão, a gente não vai dar testemunho. Senão, a gente não vai ser luz para o mundo. A gente vai entrar em desespero. Certamente o Espírito Santo, eu quero acreditar, trouxe consolo para aquela mulher, que ela soubesse que dentro de um tempo, a filha dela foi alcançada pela morte. Mas fora do tempo, que Deus é atemporal, e Ele já venceu a morte. É isso que Ele está dizendo aqui, ó. Eu venci a morte. E é impressionante que Ele está dizendo isso vivo. E depois disso Ele vai fazer um milagre. Jesus fala e faz.
Você vai duvidar do que ele está dizendo aqui? Muitos duvidaram. Mas esse texto está aqui para a gente não duvidar. Se Jesus ressuscitou Lázaro, mas o ponto não era a ressurreição de Lázaro, tá, irmãos? Às vezes as pessoas pegam o texto e ficam todo falando de Lázaro, Lázaro, Lázaro. O ponto aqui é essa exclamação do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Até porque, depois disso, Lázaro morreu, irmãos. Lázaro morreu. Jesus só queria pegar esse momento aqui para dizer, olha, eu tenho autoridade sobre a morte, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar diante de vocês com alguém que vocês conhecem, que está morto há mais de 4 dias. Eu vou dizer para ele sair, e ele vai sair, e a vida dele é minha vida. E dali para frente, espiritualmente, ele não morre mais. Ele vai morrer fisicamente, mas espiritualmente ele não morre mais. Essa é a esperança. É o nosso segundo ponto, ó. Quando Jesus vai dizer o seguinte, ó. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí o Senhor já está com o pé no presente. Certo? Quando você lê a primeira parte, eu sou a ressurreição e a vida. Você olha logo para o futuro. Você pensa logo na ressurreição só do futuro. Não está errado, não. Mas não é só isso, não. Para que esse receba essa promessa no futuro, tem que acontecer no presente. A história de Lázaro, meus irmãos, é uma ilustração daquilo que Deus quer fazer, Deus faz na vida interior de um homem que está morto nos seus delitos e pecados. Então, olha, eu quero que você entenda isso aqui. Para que a ressurreição final, morte física, aconteça em você e você ganhe a eternidade com o Senhor, primeiro precisa haver uma ressurreição espiritual em você aqui. Aí Efésios 2 se aplica. Presente. É isso que Deus vai dizer aqui, ó. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha aí. Enquanto muitos viam a ressurreição como um evento distante, Jesus traz a ressurreição como uma realidade presente para aqueles que creem nele. A Marta acreditava, como eu disse, na ressurreição escatológica. É o verso antes, ó. 24, ó. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus corrige, mostrando que esta esperança não está distante, mas é uma realidade, naquele momento, naquela hora. Um comentarista diz o seguinte: Jesus não é apenas a ressurreição futura, mas a vida agora, garantindo que aqueles que creem jamais morrerão espiritualmente. Essa verdade não era apenas para Marta, mas para todos que confiam nele. A esperança presente e futura. Entendeu, irmãos? Então, qual é a aplicação? Nossa fé não é apenas para o futuro. Ela impacta a nossa vida hoje. Cristo nos dá uma esperança real para enfrentar desafios, tristezas e até a morte com confiança, pois sabemos que Ele já nos deu a vida. Paulo, quando está discutindo essa questão lá em 1 Coríntios, daqueles que não acreditavam que tem ressurreição, vamos fazer o que der na telha aqui, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo faz olhar para frente, e aqui Jesus faz olhar para o presente. Só pode ter o futuro quem tem um presente de ressurreição, de vida nova com o Senhor. Então Jesus declarou: eu tenho autoridade, recapitulando, eu tenho autoridade para trazer a vida e manter a vida. E eu faço isso não só para o futuro, eu faço agora. E é certo, é o nosso terceiro ponto. É uma vitória certa. Aqueles que creem em mim, ele vai dizer, ó, e todo que vive e crê em mim, olha aí, que vive, aquele que teve a ressurreição espiritual, foi liberto, foi da escravidão do pecado, né, da morte, dos seus delitos e pecados, como diz Efésios, e crê em mim, a promessa é essa, a vitória é essa, ó, não morrerá eternamente. E a pergunta é:
Crê nisso? Você crê nisso? Marta, você crê nisso? Esse foi o grande ensinamento do Senhor. E não se esqueça, no primeiro sermão aqui, eu disse para os irmãos, só em dizer que é o eu sou, já era para causar mesmo uma confusão. Porque eu sou, quem disse isso foi Deus, lá para Moisés. Eu sou o que sou, eu sou Yahvé. Quem está aqui nas quarta-feiras tem ouvido isso. Então Jesus, quando diz isso aqui, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele está dizendo, não apenas que derrotou a morte, ele a transforma. Um outro comentarista diz o seguinte, a morte não é o fim, mas uma porta, ou um portal, para a eternidade com Cristo. Por isso que antes ele diz, olha, eu sou a porta, tem que passar por mim. Aí esse que diz que é a porta, é o que guia, é o que traz o entendimento, né? É o guia, é o que traz o sustento, é o que guarda, porque é o bom pastor, o que dá a vida. Ele não disse? O bom pastor dá a vida? Está aqui, ó. Eu sou a ressurreição. Então a ressurreição não é um poder que você sente, não é um vento, o poder é uma pessoa, Cristo, Ele. Entendeu? A ressurreição de Lázaro antecipa a própria ressurreição de Jesus. Como eu disse, logo depois, pouco depois, Jesus vai morrer. Mas veja, meus irmãos, como a grande dificuldade sempre é as pessoas dar atenção, saber ouvir. Por isso que é se empenhar em ouvir, compreender. Porque muitos dos que estão aqui viram Jesus ressuscitar Lázaro, 4 dias de morto, e não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus vai ser condenado, vai ser morto, e ele disse pelo menos 3 vezes, ó, eu vou ressuscitar. No 3º dia eu vou ressuscitar. E muitos não acreditaram. Por quê, meus irmãos? Porque não deram atenção. Então, boa parte das nossas aflições, e principalmente nesse contexto de morte, que a gente fica desesperado, a gente desanima, a gente questiona, a gente diz, onde está Deus? Se morre minha mãe, se morre meu pai, se morre minha mulher, se morre meu filho, se morre quem for, Deus continua no mesmo lugar, meus irmãos. Deus continua sendo o Deus de autoridade, o Deus de esperança, o Deus de vitória, continua sendo a mesma coisa. Por isso, mais do que nunca, o que nós precisamos é crer. Mas como é que eu vou crer se eu não me absorvo das verdades? Como é que eu vou crer numa verdade dessa? Se eu escuto, eu passo aqui 51 horas ouvindo que Jesus é autoridade sobre a morte, que Jesus é a esperança sobre a morte, que Jesus é a vitória sobre a morte. Se eu saio daqui e chego em casa, a minha vida continua do mesmo jeito, amanhã acontece um problema, uma dificuldade, e eu mostro para o mundo o quão desesperado eu sou, o quão sem esperança eu sou, o quão fraco eu sou. Aí o problema é a igreja, o problema é Deus, não, o problema é você que não crê. Jesus está dizendo para Marta, para Maria e todos nós aqui, o problema é quando vocês não creem. E olhe como eles eram difíceis, porque Deus falava e fazia. Aí você pode dizer assim, pastor, está aí a resposta. Se eu tivesse no lugar deles, certamente eu ia crer. Mas rapaz, ora, fui para o enterro do Lázaro. Fizemos lá todo o velório. Eu vi, o Lázaro estava morto. Depois de 4 dias, Jesus ressuscita. Eu não vou crer? Eu vou crer. Só que nós temos o que eles não têm. O quê? O que eles não tinham, né? O quê? Nós temos o Espírito Santo. Eles não tinham, irmãos. Nós temos o Espírito Santo em nós. Então não há motivo para a gente viver tão desesperado. Cristãos brigando, né? Se engafiando por causa de política, por causa de religião, por causa de futebol. Desesperado, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, com certeza. Mas é esse aqui, ó, que venceu a morte, que vai acabar.
Até lá, teremos grandes tribulações. Mas, sem dúvida, nós somos humanidade. E a morte sempre é um mistério. Temos aí os espíritas que querem dar uma ajuda aí, que a gente consegue ter acesso para quem está do outro lado. Mas nós somos cristãos, a Bíblia diz que não. Abraão, seu de Abraão, e está lá o pobre miserável. Né? O pobre miserável no seu de Abraão, e está lá o ricão no Hades. E lá o texto é bem claro. Deixa eu avisar lá? Não. Lá tem os profetas. A Bíblia já nos disse, não tem como. A gente quer criar subterfúgio. Isso é papel do mundo. O nosso é entender. Você tem que sair daqui hoje entendendo. A morte é real por causa do pecado. Mas Cristo me salvou. Me salvou. Ele venceu a morte. Ele é a minha esperança. Ele é a minha vitória. A sua esperança, a sua vitória, não é e nunca vai ser a sua família, o que você tem, o que você faz, o que você ganha, o que você junta. Vai ler Salomão. Ele diz um monte de coisa em Eclesiastes. Ele vai dizer, sábio é aquele que teme a Deus. Eles aqui, a maior parte deles não temeram a Deus. Aí vão ressuscitar para a perdição, para o juízo. Meus irmãos, a certeza da vitória de Cristo sobre a morte nos dá uma nova perspectiva. Como Paulo afirmou, e eu não podia terminar aqui sem citar esse texto aqui, que você deveria marcar ou pintar de canetinha amarela. Ó, tá vendo aí, ó? Amarelinho, ó. Toda vida que eu venho aqui, eu bato o olho aqui em cima. É importantíssimo isso aqui. Importantíssimo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Onde? Onde? Quem venceu, irmãos? Esse aqui que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição, eu tenho poder. A vida, eu mantenho. Estamos nas mãos do Senhor, meus irmãos. Ele não prometeu uma viagem tranquila, tá? Mas ele prometeu segurança total. Segurança total, Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Morte, espada, fome, nudez, perigo, coisas do presente, do porvir? Alguma outra criatura? Nada poderá nos separar desse que disse, eu sou a ressurreição e a vida. E lá em Romanos diz que nele nós somos mais que vencedores. Vou concluir, meus irmãos. A minha conclusão é a seguinte: ao declarar eu sou a ressurreição e a vida, Jesus nos ensina, meus irmãos, que ele tem toda a autoridade sobre a morte, que a esperança que ele oferece é real e presente e que nele temos a vitória final. Então, nos resta ter fé ativa. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento passado, mas uma realidade transformadora. Devemos viver com certeza de que, assim como Lázaro foi chamado para fora do túmulo, Cristo nos chama para uma nova vida espiritual hoje. E nos desafia a viver com fé ativa, confiando que mesmo poder que ressuscitou Lázaro, e Cristo pode renovar e transformar a nossa vida diariamente. Segundo e último, se eu preciso viver com a fé ativa, essa fé ativa tem que ser sem medo, viver sem medo da morte. Se Cristo venceu a morte, seus seguidores não precisam temê-la. Isso significa que podemos encarar os desafios, as perdas e até mesmo o fim da vida terrena com confiança. A morte não tem a palavra final sobre nós. Cristo tem. Essa verdade nos impulsiona a viver com ousadia, esperança e dedicação à missão de Deus, sabendo que nossa verdadeira vida nele agora é para sempre. Sempre. Eu quis fazer uma pesquisa histórica. Eu digo,
Quem pregou nesse texto aqui? Lá no século I e veio até aqui. Aí eu fiz uma lista, ó. Pareceu uma lista. Aí nós já vimos Paulo, século I, Paulo, Pedro, Jesus pregando. Aí mais adiante, um sujeito chamado Agostinho de Hipona. Ele disse o seguinte: Cristo não apenas concede ressurreição, mas Ele mesmo é a ressurreição e a vida, garantindo esperança para os crentes. Aí eu dei um salto. Fui para o Barbudinho, que eu gosto dele, Calvino. Ele diz: sua autoridade sobre a morte, sendo a base da fé cristã. E aí veio tantos aqui, eu vou saltar. Mas tem um aqui que eu achei interessante. Eu não sei nem ler o nome do cara. É estranho. Ele diz que essa passagem transforma a compreensão judaica da ressurreição, revelando que ela é encontrada em Jesus no presente e não apenas no futuro. E eles não enxergaram isso. Mas se eu e você enxergamos, o que temer? Então venha o que vier, meus irmãos. Venha o que vier. Que se Deus nos livre, mas se acontecer da morte chegar para você ou para alguém perto de você, lembre-se, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. E já ficando de pé, está aqui, ó, para a gente não esquecer. Ele morreu e ressuscitou. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Convido os irmãos para vir aqui à frente.